Bênção. Gálatas, capítulo 5. Versículo 1, né? Então vamos acompanhar aí. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Então, esse texto é muito joia. Eu estou vendo aqui muitas coisas, né? Vamos lá. Ele está mostrando aí, com essa narrativa bíblica, que tem gente que, sem Cristo, são escravas. Então, nós, sem Cristo, éramos escravos. Portanto, a missão de Cristo, a encarnação dele, a vinda dele, foi para nos libertar. Por isso ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Outra informação é que nem todos são libertos. Alguns são, outros não. É outra informação que o texto nos dá. Portanto, alguns são escravos, outros são libertos. E quem liberta é Cristo. Não é a religião, não é a igreja, não são crenças, não são rituais, não são sacrifícios, não é a ciência, não tem nada nesse mundo que liberta. A libertação é uma pessoa. Então não tem mandingas, não tem feitiçaria, não tem cultos, não tem religiosidade, não tem rituais, não tem sacrifícios, não tem nada que liberte uma pessoa da escravidão. Pela narrativa bíblica, é Cristo e somente Cristo, e nada mais do que Cristo, que liberta. E o objeto da libertação somos eu e você, pessoas. É Ele quem liberta. E liberta porque estávamos escravos, escravizados. E Ele nos liberta. E Ele nos liberta pela narrativa bíblica para a liberdade. Ou seja, Ele te liberta para você ficar livre. Isso é bênção. Eu não sei se você está entendendo, mas é muito forte isso. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está mais do que evidente, com essa narrativa bíblica, que o papel da igreja é fazer o quê? Reforçar o que Cristo fez. Não que o que Cristo fez precise ser reforçado. Mas nós, como igreja, ou toda igreja na terra, em qualquer cultura onde a igreja de Jesus estiver presente, a missão da igreja é facilitar, enfatizar, reverberar aquilo que Jesus Cristo fez. E o que foi que Jesus Cristo fez? Libertou. Para quê? Para a liberdade. Qual o papel e a missão da igreja na terra? Fazer com que estes que foram libertos por Cristo para a liberdade, verdadeiramente, na essência, vivam esta liberdade. Uau! Não é libertinagem. Libertinagem é safadeza.
é falta de vergonha. É gente bagunçando o que é santo. Ele nos libertou da escravidão para a liberdade. Qual a missão da igreja na terra? Fazer isso ficar cada vez mais claro, mais evidente. Como? Ensinando, praticando. Esta é a razão de ser da igreja. Só que a gente percebe que isso não está acontecendo. A gente vê um bando de cristãos impossibilitados, ludibriados a não viver essa liberdade. E o pior, a minha tristeza não é ver os cristãos sendo enganados, sendo manipulados pelas igrejas, pelas teologias, pela religiosidade. O meu coração não se entristece de ver as igrejas dificultando isso e criando problemas na vida dos crentes. Porque eu, por ser pastor, eu conheço a igreja por trás, por dentro dos bastidores. E eu sei o quão normal para muitas igrejas são estas coisas. Mas a minha tristeza é de saber que os cristãos gostam disso. Eles se sentem bem. A liberdade que Cristo deu está sendo tolhida, confundida, mexida, distorcida, bagunçada pelas igrejas, pelas religiões. Mas o pior é que os que sofrem isso, que passam por isso, gostam disso. Vou só citar um exemplo, que eu até já citei aqui há um tempo atrás, mas vou repetir só para justificar ou combinar com o que eu estou falando, para que vocês realmente possam dizer assim, é verdade, isso é fato. Um jovem procurou o seu pastor, o líder da sua igreja, e falou para o jovem, falou para o pastor, pastor, eu pequei, e eu vim aqui confessar o meu pecado. O pastor falou, ok, o que você fez? Aí ele confessou, eu fiz isso, isso, isso. Aí o pastor perguntou, e quem mais sabe desse seu pecado? Não, só eu, e a minha namorada. A sua família não sabe? Não. A família dela sabe? Não. Ninguém mais sabe? Não. Só nós dois cometemos. E o que vocês estão fazendo depois disso? Nós ficamos mal, com vergonha um do outro, e confessamos o nosso pecado um ao outro, e nós mesmos nos punimos, nos privando de determinadas coisas na igreja, e nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos e também fizemos um propósito, eu e ela, de não mais pecarmos. Aí o pastor, foi exatamente isso? Foi. Então, vocês pecaram, se arrependeram, estão com vergonha, confessaram o pecado, deixaram o pecado, não estão mais praticando o pecado. Ninguém sabe disso, não foi uma coisa pública assim. Aí o pastor falou, ok, então vá em paz e não peques mais. Pronto. O pastor aplicou o evangelho. Mateus 28, ou Mateus 18. Aplicou lá. Aí o jovem falou, mas só isso, pastor? Só. Precisa de mais alguma coisa? Tá bom. Aí o jovem foi embora. O pastor orou com ele e ele foi embora.
Passou uma semana, o jovem não apareceu na igreja. Passou um mês, o jovem não voltou na igreja. 2 meses, o jovem não voltou na igreja. 3 meses, o jovem não apareceu na igreja. E, de repente, o pastor encontrou com ele aí na rua, em algum lugar. E o pastor, então, falou: ô, fulano, e aí, o que foi? Sumiu? Depois daquela conversa que tivemos? Aí o jovem falou: olha, pastor, eu saí lá da sua casa e tudo, daquela conversa, e achei que foi muito pouco o que o senhor fez comigo. E aí eu fui procurar outro pastor em outra igreja e contei a minha história. E o pastor me disciplinou, me afastou da ceia, me levou publicamente na frente da igreja, e eu então confessei o meu pecado. Ele me afastou da comunhão da igreja, e aí eu me senti bem, né? Eu me senti realmente disciplinado. Aí o pastor falou: então você queria uma disciplina religiosa. E ele: não é assim que as igrejas fazem? E o pastor falou: ok, siga aí a sua fé. Se esse jovem se encontrasse com Jesus de Nazaré hoje, Jesus com certeza faria a mesma coisa que o pastor fez. E diria para ele: vá em paz e não peques mais. Mas se Jesus viesse hoje e fizesse isso, não seria suficiente para muita gente. Por quê? Porque nós herdamos uma cultura, um comportamento eclesiástico, religioso, de que é preciso fazer isso com determinadas pessoas, com determinados pecados, em determinadas situações. Isso já é uma cultura religiosa, evangélica, cristã, que passou, que é assim que se faz. E as pessoas, no senso comum, já assimilaram isso. Tem que ser assim. De maneiras que, quando o Evangelho confronta essas pessoas e apresenta outra possibilidade de lidar com pecados, com culpas, com escravidão, não é aceito. Causa esse tipo de comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque as igrejas ou as religiões que mais crescem, que mais têm corpo, que mais se inflam, são as igrejas ou são as religiões que têm esse tipo de controle. Porque isso é totalmente contrário ao que Gálatas está fazendo, ou ensinando. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que para nós, que éramos escravos, agora nós não sabemos viver na liberdade. É como um passarinho que ficou a vida toda na gaiola, e aí você abre a gaiola e ele não sai. E se ele sair, ele voa rapidinho e volta para a mesma gaiola. Ele não consegue viver no horizonte aberto, livre. Ele acostumou a ficar cercado, vigiado, policiado, guiado. E a gente vê isso o tempo todo nas religiões. As pessoas querem que alguém chegue para eles e diz assim: olha, você pecou, você está lascado. Você precisa, meu amigo, para sair, para ficar livre dessa urucubaca aí, você tem que fazer isso, 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 e mais isso, e mais isso, e mais isso, porque o negócio é feio. E tem até aquela situação, né, de que tem pecadinho, pecadão, e pecado feio, e pecado mais ou menos, né? Não é assim? Então, tudo isso são situações religiosas que entraram. Na época de Cristo, antes dele já existia, na época dele ele encontrou isso com muita força,
e deixou aqui para nós a mesma situação. Nós hoje encontramos a mesma coisa. Eu até desafio vocês, que são curiosos da Bíblia, pegue algumas religiões, entra nelas e vejam como eles interpretam Gálatas 5:1. Vocês vão ver, vocês vão ficar assustados de que, na essência do que eles vão dizer mais ou menos assim: olha, Cristo nos libertou para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E eles vão pegar esse texto e vão dizer assim: bem, é isso aí, mas não é bem assim. Aí eles vão colocar os controles, né, e vão dizer: é assim, é assim, é assim. Mas o apóstolo Paulo, né, ele, quando traz este ensino para nós aqui, ele é categórico. Cristo nos libertou para a liberdade foi que Cristo nos libertou e ponto final. Não precisa tentar melhorar o texto, não, é verdade. Você foi liberto da escravidão para a liberdade, e quem fez isso com você foi Cristo. E ponto final. Você é liberto. Você é liberto. Agora o problema, presta atenção, o problema é que você não se vê liberto. Você não entende que só Cristo foi ou é suficiente para libertar você. E aí você precisa de algo mais. Porque sua cabecinha foi impregnada, né, de outras exigências para ficar liberto. Você não se vê liberto. Isso. 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 Nós vamos chegar lá. Eu estou a 60 e você está a 120. Né? Bênção. Então, do que Cristo nos libertou? Vamos lá, vamos devagar. Ele foi para a liberdade que Cristo nos... Então, Ele nos libertou do que para a liberdade? Você foi liberto do que para... Já sabemos que fomos libertos para a liberdade, certo? O vetor apontou a liberdade. Agora, do que eu e você fomos libertos? Vamos lá? Quero ouvir de vocês. Eu almocei. E antes de vir para cá, rapaz, eu comi bolo de banana. Yes! Né? Sozinho. E não precisei dividir com ninguém. Né? Já dividi no almoço e chega. Né? Não, que isso, mano, dá trabalho trazer bolo para cá, né? Muito trabalho, né? Mas vamos lá, do que eu e você fomos libertos? De qualquer escravidão, mas vamos lá, temos quatro escravidões, quatro situações que fomos libertos, que Cristo, e só Ele pode libertar. Não tem ciência, não tem religião, não tem nada que possa tirar você dessas quatro situações. Primeiro, do pecado. Muito bom. Só Ele pode tirar a gente do pecado. E o pecado escraviza, e escraviza mesmo. O pecado é algo que
Não tem nada nesse mundo que possa tirar você dele. Só Jesus. E Jesus chamou para si toda a responsabilidade de tratar com o pecado. Ele diz: se confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Só Ele pode fazer e só Ele liberta. Agora eu faço uma pergunta: Ele te libertou do pecado? Libertou do pecado passado, do pecado presente, do pecado tonhonhon. Então Ele te libertou totalmente, integralmente e irreversivelmente. Pensa em qualquer pecado, você já está liberto. Uau, todo pecado. Yes. Todo pecado. Mas Ele quer que você confesse todas as vezes que você pecar? Sim. É para Ele? Não, é para você ser tratado. É para você passar por esse processo. Para você participar disso. Por isso eu tenho que confessar. Mas Ele já libertou? Já. Foi consumado? Foi. Ficou alguma pendência, né? Eu vou usar até um termo teológico. Ficou alguma pendência amartiológica, ou seja, pecaminosa, de pecado? Não ficou. Toda a amartia foi perdoada. O escrito foi rasgado. Todos os seus pecados Ele jogou na profundeza dos mares. E a Bíblia diz que Ele esqueceu completamente. Só você que lembra. Porque você não presta. Ele te perdoa, mas você fica pensando que ainda tem coisas que não foram perdoadas. Ou que não foi suficiente. E aí você fica: eu não presto. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que... Eu tenho 57 anos. Eu assisti um desenho animado que nenhum de vocês aqui talvez assistiu, né? E até o meu filho aqui vai ficar assim, meu filho vai bater a mão na testa, né? Da hiena chorosa, lembra da hiena? Tá vendo? Tem gente aqui que tá, né? Estamos juntos aí, né? Esse aqui não lembra, aquele ali não lembra. Lembrou? Né? Ela andava assim, né? Oh vida, oh céu, olha lá, outra, né? Isso, né? Isso, vai lá que você vai achar. Então, esse é o crente, não sabe lidar com o que Deus fez com o seu pecado. E é por isso que ele sabe que todas as coisas são lícitas, mas nem todas, porque nem todas edificam. Mas ele é livre para pecar? É. Ele é livre para fazer qualquer coisa? É. Ele é livre para comer qualquer coisa? É. Ele é livre para entrar e sair de qualquer lugar? É. Ele é livre para conversar e visitar qualquer pessoa? É. Ele é livre para ir em prostíbulo? É. Ele é livre para beber, para fumar? É. Ele é livre para fazer sexo? É. Mas ele vai fazer qualquer uma dessas coisas que causa pecado no outro, que escandaliza o outro, que faz mal e não glorifica a Deus? Não. Pode? Pode. Faz? Não. Foge, luta para não pecar, para não contrariar a Deus, para não escandalizar ninguém, para não fazer mal a ninguém. Mas ele foi liberto? Foi. Pode? Pode. Mas faz? Não faz. E quando faz, quebra a cara, chora, se arrepende, morre de vergonha e procura refazer, reconectar-se e fazer tudo que possa glorificar a Deus e ficar bem com a pessoa. Está entendendo? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, primeiro, nós somos libertos do pecado. Mas você vive verdadeiramente como alguém liberto do pecado? Não. O pecado ainda judia de você? Ele ainda te escraviza?
e você ainda quer fazer penitência, sacrifícios e um monte de coisas para lidar com o seu pecado? Quer. E se Jesus chegar para você e falar assim, vai e não peques mais, é suficiente ou não? Não. Preciso de mais alguma coisa. Está vendo? Você foi liberto do pecado para a liberdade. Mas você verdadeiramente se vê assim? Se conduz assim? Em segundo lugar, você foi liberto do quê? Do pecado. Em segundo lugar? Não. Do quê? Quem te escravizou? Não. Do pecado e do diabo. Oh, maravilha! Não ser escravo do diabo, mas que maravilha, você foi liberto do diabo. Você era propriedade, você era bem do valente. Aí vem um valente maior do que ele, entrou na casa desse valente, roubou-lhes, tirou-lhes os bens e amarrou o valente. A Bíblia, pela teologia correta, o valente está amarrado. Oh, maravilha! Porque o valente Nazareno veio, encarnou, entrou na nossa história, entrou nessa existência, nesse mundo que jaz no maligno, e a Bíblia diz que ele veio e entrou lá para tirar os bens do valente desse mundo, do príncipe desse mundo, e amarrou, manietou o valente, ele está amarrado. Sabe que ele só vai ser solto no dia que Jesus voltar? E ele vai ser solto para ser o quê? Derrotado novamente. Amarrado. Mas ele vai ser solto por um tempo. Diz a Bíblia. Mas por que ele foi amarrado? Porque você foi liberto. Já pensou? Você era do valente das trevas e agora você é do valente da luz. Ele foi lá e tirou você do poder do diabo. E agora você pode chegar para o diabo em qualquer situação, para os demônios em qualquer situação e dizer assim, olha, eu sou liberto. Sai fora. Em mim você não manda mais. Em mim você não tem força nenhuma. E João diz isso. João diz que aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Foi liberto. Mas os crentes vivem hoje como se não estivesse. E que o diabo ainda... nem... Tem gente dentro da igreja que tem medo do diabo, do trevoso. Tem gente... sabe? Tem gente querendo fazer o bem... Não para agradar a Deus, mas porque tem medo do nem. Para a liberdade foi que Cristo vos... Do quê? Do pecado e do diabo. Você crê nisso? Crê. Você sabe disso? Sabe. Mas você se comporta assim? Não. É triste isso. Tem gente, e tudo que pertence ao diabo, né? Uma das coisas que é muito comum, tem crente que ainda tem medo de maldição hereditária, tem medo de pacto com o diabo, tem crente pensando que pode ser possuído por demônios. Nossa, gente, é uma salada assim, ó. É uma bagunça, e ele está perdidinho nesse mundo. Como? Cristo te libertou da escravidão do pecado e da escravidão do diabo. Você não serve mais ao diabo, você serve ao Senhor. Você não precisa temer o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Yes! Ele foge de gente liberta.
É, meu amigo, isso é forte. Eu vivo em paz com isso. Muito em paz. Muito. Mas tem crente morrendo de medo do diabo. Veio até uma vontade de contar uma piadinha aqui do diabo, mas não vou falar não. Estão entendendo? Em terceiro lugar, do que você foi liberto? Primeiro do pecado, depois da escravidão do diabo, e tem uma terceira aí, do que você foi liberto? Da escravidão Que é isso? Do diabo. A lei escravizava a gente? Da condenação da lei? Do que a gente foi liberto? Da morte eterna, que é salário do... Um crente verdadeiro, que foi liberto de Cristo, como ele lida com a morte? Tristeza é algo assim, difícil de encarar, de passar por ela, para nós os crentes? Não. E por medo à morte, muitos vivem escravos dela. Ele vos deu vida, mas você vive como se a morte ainda reinasse. Tem gente que só de pensar que vai morrer, ou quando está chegando perto da morte, né? Porque eu estou com 57. Esse ano eu vou ficar mais próximo dela. Você está rindo aí, mas você também vai ficar mais próximo dela. Você não fica rindo aí não. Você também está mais próximo. Essa menina aqui está com quanto? 20 anos? 19 aí, está pensando que está longe, né? Tá não, você pode estar pertinho dela. Mas e aí? Ela te escraviza? Escraviza. Ela muda as suas prioridades, o seu ritmo de vida muda. A morte tira os seus sonhos? Tira. A morte faz você sair do alinhamento dos propósitos de Deus? Faz. Porque você ainda é condicionado a ser submisso a ela. E ela foi vencida e derrotada na cruz. Onde está a morte, o teu aguilhão? Acabou. O crente, a morte para o crente é página virada, porque o crente não vê morte como morte. O crente só vê vida eterna. E morte é um detalhe que para o crente, para o eleito, é insignificante, é prazeroso. É prazeroso. A morte não escraviza ninguém que foi verdadeiramente liberto para a liberdade. Amém? Está entendendo? E em quarto lugar, você foi liberto do quê? Do pecado, do diabo, da morte. E, em quarto lugar, do que você foi liberto? Não. De você. E esta é a mais difícil de todas as quatro. Cristo te libertou de você. E aí você não aceita isso. Você pensa que ainda é alguma coisa. Que você é alguém, que você tem justiça, que você tem vontade, que você tem que ser ouvido, respeitado.
Você ainda crê que existe ou tem que existir reciprocidade para você? Você é alguém que só ama se for amado, só perdoa se for perdoado, só dá se receber. Você só faz se tiver retorno. É verdade ou mentira o que eu estou falando? Verdade. E por que você pensa assim? Porque ainda é escravo de você mesmo. E dos 4, o que você mais gosta é a escravidão do seu ego a você mesmo. Porque você passa a ser senhor de você mesmo. E aí você quer mesmo cuidar deste aí. É o tipo assim, Senhor, eu te agradeço por ter me liberto, né, me tirado da escravidão do pecado, da escravidão do diabo e da escravidão da morte, mas essa do eu não precisava, Senhor. Podia deixar essa aí quietinho. Mas para ele não funciona, porque ele te libertou para a liberdade, e na liberdade que há em Cristo, o seu ego tem que morrer. Senão você não vai entender a liberdade dele. Enquanto o seu ego não morrer, a liberdade de Cristo para você é enigmática, é misteriosa. Ainda não está legal, não encaixa perfeitamente em toda a sua vida. Porque você ainda vive, você ainda reina, você ainda pensa em você. O trigo caiu no chão, mas não morreu. E se o trigo cair no chão e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, produz muitos frutos. Exato. E se o ego não morre, ele alimenta a escravidão, ele é nostálgico. Lembra de Israel quando saiu do Egito? Queria voltar. Nostalgia. Por que eles queriam voltar? Porque pensaram neles. Ah, lá no Egito nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. E estava no deserto, tinha que morrer no deserto, para entender a liberdade, a libertação que Deus deu a eles, tirando do Egito. Deus os libertou do Egito, mas eles não se viram libertos, porque não aceitaram o que Deus tinha para eles. É o mesmo hoje, é assim que a igreja está. A igreja está cheia de gente que foram libertos para a liberdade, mas ainda se veem escravos do pecado, do diabo, da morte e deles mesmos. Agora, como lidar com essa turma? Como? Me ajuda, igreja. Como lidar com isso? Como mostrar para essa turma que foi para a liberdade que Cristo libertou cada um deles? Aí eu lembro da minha mãe, Dona Marlene, né? Quando a gente morava em Vianópolis, que éramos criança, e moramos um tempo em Vianópolis, eu e a Ivone, éramos crianças. Meu pai tinha uma vendinha, minha mãe ficava em casa cuidando da gente. E a nossa casa era daquela do piso vermelho, que tem que passar cera e aquele negócio pesado que você põe o bombril, tem escovão. Isso, quando é muito leve, né? Então era assim, minha mãe limpava tudo, eu e a Ivone limpinhos. Aí minha mãe ganhou um porco. Minha mãe ganhou uma leitoa do meu tio. E era uma leitoa daquelas pintadas, né? Bonitinha. Toda. Minha mãe ficou dengando essa porquinha, dengando, ela crescendo, engordando. E minha mãe dava banho na porca. E passava sabão de bola. E lavava, e a gente ficava vendo. E minha mãe não deixava a porca suja. Aí quando minha mãe dava banho na porca, ela deixava a porca entrar dentro da casa. E era divertido, porque a
porca escorregava no cimento liso. E eu e a Ivone ríamos, gostávamos daquilo. Tinha o nome da porca que até agora eu não consigo lembrar. Né? E todo mundo que chegava lá via aquela porquinha limpa, minha mãe punha uma fitinha nela, toda bonitinha, com o rabinho tortinho assim, né? E era porquinha. Mas aí minha mãe sempre ficava com raiva, porque quando soltava a porca, ela ia para o mato, ela ia para a lama, ela sujava, enfiava a fuça dela, né, o focinho dela no barro, me sujava toda, e rolava e tudo. Minha mãe, poxa, mas eu tive tanto trabalho e aquela coisa toda. É assim que está a igreja. Né? Foi liberta, mas não entende a liberdade. Foi liberta, mas não é ensinada, a igreja não aceita. Ela parece que tem algo melhor do que Deus tem para a igreja. Olha só, vamos lá. Só a introdução, olha lá. Capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos... Olha agora a bomba que ele traz para nós. Presta atenção, e olha você que tem Bíblia aí que é crente. Olha lá. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais. De novo, a julgo de... Uau! Que tremendo isso! Quem fez o trabalho mais difícil? Jesus. Te libertou de tudo isso. E é claro que se eu tivesse tempo para trabalhar aqui, desses 4 a gente poderia, do diabo, do pecado, falar um monte de coisas que está envolvido aí. Do diabo, um monte de coisas que estão aí. Da morte, um monte de coisas. E de você, vixe, muita coisa. E ele te libertou de tudo isso. Foi o mais difícil ele fez. Depois de limpinho, liberto, pronto, salvo, regenerado, justificado, perdoado, amado, eleito, escolhido, protegido, selado. Depois de toda essa obra tremenda que ele fez, por dentro e por fora, igual a arca que foi betumada, né, por dentro e por fora para não entrar água. O Senhor fez uma obra tremenda na sua vida. Te libertou. Foi para isso, para a liberdade que Ele te libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... E se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis... Yes! E você é. Por alguma obra sua? Não. Por algum mérito? Não. Mas Ele fez isso em você. E libertou. Aí ele chega agora e diz assim: permanecei. Uau. Que mais? Permanecei firmes e não submetais de novo à escravidão. De quem que é a responsabilidade de permanecer firme? De quem? Sua. Permanecei firmes e não vos submetais de novo. Quem é que tem que fazer isso? Você. Eu estou lutando para fazer. Eu não posso fazer pela Rose. Ela não pode fazer por mim. Pelo Augusto eu não posso. Eu só tenho que dizer para meu filho, você foi liberto para a liberdade. Agora, permanecer nisso é Ele. Não se submeter novamente à escravidão do pecado, à escravidão do diabo, à escravidão da morte, à escravidão do seu eu, é responsabilidade sua. Permaneça, meu irmão. Permaneça. O mais fácil ficou para a gente. O mais fácil está ao seu alcance.
Hã? E olha só, uma boa ferramenta, o excelente, o único e o suficiente recurso que Ele nos deixou para você permanecer e não se submeter novamente à escravidão. Está aqui, ó. Isso aqui, ó. É disso aqui que você precisa para continuar firme, aonde? Na liberdade, que foi conquistada por Cristo e dada a você de graça. E agora Ele diz, permaneça. E para permanecer Ele já te deu o que você precisa, isso aqui, ó. Mas você não quer isso. Você fica sem isso aqui e não sente mal. Você não sente sede disso, vontade disso. Não, a igreja aqui oferece estudos bíblicos, aprofundamento. O Sandro vem aqui, né, na quinta-feira. Daqui tem pouquíssimas pessoas aqui, não querem. Aí fica com aquele, eu vou ver em casa. Vê nada. O Anderson vem aqui, grava, o Pablo grava tudo, né, para ajudar essa turminha que não gosta de estar aqui, gosta de ficar em casa. E mesmo assim, não vem, fica lá. Amém, gente. E aí, se você não gosta disso, não quer isso, não sente sede disso, não tem vontade de comer isso, de conhecer essa palavra e tudo, como você vai permanecer firme? Como você não vai voltar à escravidão? Volta. A igreja Remide, a nossa igreja aqui, está fazendo de tudo para ser uma igreja que facilita o entrar para ser salvo e o sair para achar pastagem. A gente está fazendo de tudo para você continuar livre, liberto. Mas não quer. Aí é complicado. E eu posso querer por você? Não. Só você tem que querer. É como a porquinha, né? Ganha banho, shampoo. Mas se ela não permanecer firme, se ela não se submeter com força, ela volta. É assim com a gente. Tem crente que fica meses sem aparecer na igreja, não sente falta de comunhão. E aí, como é que faz isso? Estão entendendo? Você foi liberto? Foi. Para quê? Para a liberdade. Como essa liberdade pode ser realçada, reforçada, explicitada na sua vida, como ela pode ser verdadeiramente forte, palpável, tangível, mensurável na sua vida, detectável na sua vida. Como? Se você permanecer firme. Aonde? Na igreja? Não. Na religião? Não. Permanecer firme aonde? Na liberdade. Quem é que te deu ela? Jesus. E aí quanto mais Jesus você beber, comer, se apaixonar, respirar, se envolver, conhecer, mais você vai entender a liberdade que Ele te deu. Não é igreja não, gente. Você pode entrar na igreja, conhecer doutrina de igreja, conhecer governo de igreja, participar de todas as atividades da igreja, ser religioso. Para com isso. Não. Permanecei nele. E aí você vai entender a liberdade. Aí você vai levar pedrada. Aí você vai levar... Eita ferro. Está entendendo? Aí vem. Aí você vai falar, verdadeiramente eu fui liberto. Porque eu estou levando pedrada. Minha família começou a me acusar. Lá, até na igreja, o povo começou a me tratar mal na igreja. Porque eu estou vivendo essa liberdade que Cristo me deu.
Não é libertinagem, é liberdade. E o primeiro lugar que vai te condenar se você permanecer firme e não se submeter à escravidão de novo é a igreja. A igreja é o primeiro lugar que condena você ser liberto. Porque a igreja não vai aceitar você viver a liberdade que Cristo te deu. Porque a igreja está, desde a sua história, em todos os lugares, a religião, a religiosidade, ela é inimiga da liberdade que Cristo te deu. E se você for viver essa liberdade com toda a força que ela tem para você, permanecer firme nela, não submeter à escravidão, a igreja é a primeira reação negativa que você vai ter. Sua família, a mesma coisa. E aí vem Paulo e diz: permanecei firme. Amém? Como é que a gente pode ajudar um ao outro? Se você descobrir alguém aqui dentro da igreja que está permanecendo, que está lutando e que quer isso, gruda nele. Anda com gente que quer permanecer. Não fica sozinho, não foge não se esquiva não. Se você sabe que tem mais uma pessoa aqui na igreja que tem o propósito de permanecer firme, de não se submeter à escravidão, então gruda nessa pessoa, junta com ela, ora com ela, fica com ela, tem comunhão com ela, anda com ela, gasta tempo com ela, ela te ajuda, você ajuda, de repente vocês vão encontrar mais alguém, e de repente tem um grupo de gente que está querendo a mesma coisa. Aí nasce uma igreja. E essa turma, a gente não vai precisar falar assim, ó, prega, porque eles vão pregar, ama, porque eles vão amar, perdoa, porque eles vão perdoar. Você não precisa chamar essa turma para estudar Bíblia, não, eles vão vir. Eles querem Bíblia. Se a gente marcar estudo aqui, são os primeiros. Para entrar aqui na igreja, eu vou ter que pedir licença. Ó, deixa me dar licença, porque quem vai dar o estudo aqui sou eu. Está entendendo? Mas durante a semana eu entro aqui e fico nadando aqui. Não tem ninguém, só eu e a Rose. Aí chega esse pecador aqui também. Depois chega esse outro pecador. Mas e os outros pecadores? Cadê? A outra pecadora ali. Está entendendo? A gente precisa de gente. Sinergia, andar com gente que quer a mesma coisa. Lutar, permaneça firme nessa liberdade que foi dada a você. Se veja livre, se veja liberto. Não para pecar, mas para glorificar a Deus, para buscar as coisas de Deus. E de repente você vai ver o tanto que você cresceu, o tanto que você é feliz. Aí as depressões, as fobias, as crises de ansiedade, esses conflitos doidos que a gente tem, todos eles vão perdendo força na nossa vida. Amém? Já parou para pensar que quando você evita isso, é quando você fica mais doente? Amém? Entenderam? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Ô, bênção. Olha aí, quem está do seu lado aí é alguém que foi liberto. Então, nós estamos aqui diante de gente liberta. Para a liberdade foi que Cristo vos... Vamos falar bem forte? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Bênção. Então vamos agradecê-lo por isso. O pecado já foi vencido, o diabo não manda mais em nós, a morte não reina e você tem que morrer. Se você ficar vivo, você é escravo. Se você morrer, é liberto.
Olha o que é aparentemente contraditório no reino, mas não é. É vivendo que se morre, e é morrendo que se para a vida eterna. Se você ficar vivo, você não é liberto. Você é escravo de você mesmo. Então eu quero convidar você a morrer. Mas cuidado, não vai chegar em casa e... Não é isso que eu estou falando não, viu? E o pessoal que está vendo aí, cuidado, hein, gente? Ó, estou de olho. Não é isso não. Ok? É você chegar e falar assim, ó, a partir de hoje eu não quero mais reinar. Eu não quero mais ser escravo de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus caprichos, dos meus vícios, né? Dos meus pensamentos. Abra mão disso, negue. Aí você vai descobrir um prazer enorme e você vai começar a entender a liberdade que Cristo te deu. É maravilhosa. Então, admita, assuma isso, que você é alguém que foi liberto. E Ele te libertou para a liberdade. E em nome de Jesus, que você se junte a gente que quer isso, gente. Não perca tempo, não. Gruda. E se você está numa igreja onde isso está sendo ensinado e reforçado, e enfatizado, fica, luta, faz essa igreja crescer, se espalhar, porque ela vai levar este ensino. Gente, é essa pregação, é este ensino que esta igreja aqui vai fazer e vai levar. Não tem outro, nós não temos outro evangelho, nós não temos outro ensino. Então, se esta igreja está se bastando com essa palavra, e é esse o evangelho que essa igreja vai levar, então ajude essa igreja a crescer. Pregue, evangelize, discipule, ame essa igreja, dedique a ela. Porque se essa palavra você entende e recebe ela como palavra de Deus, do Evangelho, e nada mais do que o Evangelho, então por que você não se esforça para fazer essa igreja avançar? Amém? Bênção, porque aqui tem gente que quer isso. Junta, entra, põe os dois pés na igreja e fala, é isso aí mesmo. Eu quero essa palavra em todos os lugares da terra. Por isso eu estou no lugar certo e eu vou levar essa palavra. Faz isso. Amém? Bênção. Aí eu pergunto se você entendeu, você faz assim. Ok? Bênção. Então vamos orar. Qualquer um de vocês que está aqui nesta noite, que ouviu essa palavra, entendeu essa palavra e recebe ela no seu coração, e por esta palavra você diz amém, eu quero que você ore. Levante a sua voz, ore audivelmente ao Senhor, e nós, os demais, vamos concordar com a sua oração e vamos dizer amém com a sua oração. Então, qualquer irmão ou irmã que entender de Deus, que deve orar agora nesse momento, em decorrência da palavra que foi dita nesta noite, ore ao Senhor. E nós vamos orar com você e vamos dizer amém. Então, qualquer irmão faça a Deus esta oração.